Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Que bom, espero que vocês estejam todos bem. Hoje vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar sobre o sujeito e o predicado. Então, qual é o objetivo da nossa aula hoje? É conhecer o sujeito e o predicado da oração e identificar o sujeito e o predicado presente em cada oração. Vamos lá! Então, pessoal, é muito importante sabermos o verdadeiro sentido da palavra oração, isso mesmo, para assim ampliarmos os nossos conhecimentos sobre sujeito e predicado. Então, para a gente saber ampliar o nosso conhecimento, a gente tem que saber direitinho o que é uma oração, tá certo? Então, quando falamos em oração, logo devemos saber que ela necessariamente deverá conter verbos, isso mesmo. Observe o exemplo abaixo. Júlio é um garoto esperto. Muito bem. Aí nós temos uma oração, porque nós temos um verbo. Nós temos o verbo ser. Veja, logo notamos a presença do verbo ser, que é representado pelo presente do indicativo é. Júlio é. Veja, esse é aí é um verbo. Ainda fazendo uma análise da oração anterior, temos quem é um garoto esperto. A gente está falando de quem? Quem é esse garoto esperto? Muito bem, a resposta correta é Júlio, como vocês responderam aí de casa. Desta forma, Júlio é o sujeito da oração, pois foi sobre Júlio que está sendo revelada uma informação. E aí, vocês entenderam direitinho? Vamos seguir. Vamos. Então, vocês poderiam me perguntar assim: ô professora, quer dizer que o sujeito da oração deve ser somente pessoas? Aí eu digo, não. Sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. Veja na frase abaixo. A lua entrevistou o sol. E aí, quem é o sujeito desta oração? Muito bem, a lua. Tá vendo que o sujeito, ele não deve ser somente pessoas? Vamos continuar. Então, sujeito é sobre e qual se faz uma declaração. No caso, é o ser. Olha, eu engoli aí uma palavra, não foi? Tudo bem, sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração, seja pessoa, objeto ou outras coisas. O que falamos sobre o sujeito corresponde ao predicado. Isso mesmo, agora a gente vai aprender sobre o predicado. Vamos observar aqui. Exemplo, a lua entrevistou o sol. De quem falamos? A gente está falando de quem? Da lua, muito bem. O que falamos dela? O que foi que nós falamos da lua? Que ela entrevistou o sol. Então, o que a gente fala do sujeito é chamado predicado. Muito bem, vocês estão entendendo direitinho. Então, o que é o predicado, professor? Eu acabei de falar, vamos falar novamente. Predicado é a parte da oração que declara algo, né, sobre o sujeito, né? Então, como é que eu posso encontrar o predicado na oração, professora? Vamos ver agora, né? A lua entrevistou o sol. Vou continuar com essa frase, tá certo? Primeiro, identifique o verbo. Qual é o verbo aí desta oração? Isso, muito bem. Entrevistou. Aí, segundo, você vai achar o sujeito e retirá-lo da oração. Quem é o sujeito? É a lua. Então, e o terceiro, as palavras restantes pertencem ao predicado. Quando você retira o sujeito, tudo lá que restou pertence ao predicado. Lembrando, pessoal, quero fazer uma observação aqui, que o verbo, ele sempre vai fazer parte do predicado, certo? Nunca do sujeito. Deu para entender? Ok. Então, professora, quer dizer assim, que até o verbo é o sujeito. E do verbo para lá é o predicado, a gente viu aqui que o verbo sempre vai fazer parte do predicado. Muito bem. Então, vamos organizar nossas ideias aqui, né? Vamos complementar os nossos conhecimentos. Toda oração, nós aprendemos, é composta basicamente por dois elementos, ok? Quais são eles? Aí, isso mesmo. Aí eu coloquei aqui um esquema para a gente visualizar bem, né? Nós temos aqui a oração
e ela é composta pelo sujeito e o predicado. Quem é o sujeito? É de quem falamos. E quem é o predicado? É o que falamos do sujeito. Muito bem, deu para entender, né, pessoal? E para a gente absorver mais os nossos conhecimentos, vamos para a nossa primeira atividade, né? Identifique o sujeito e o predicado das orações abaixo. Tá bem facinho, tá certo? Paulo foi o artilheiro do campeonato mirim. E aí, quem é o sujeito desta oração? Quem é o sujeito? Muito bem, Paulo. Paulo é o sujeito da oração. E o predicado foi o artilheiro do campeonato mirim. Lembrando que foi é um verbo. Bora lá para a segunda atividade. O passeio ao shopping foi divertido. E aí? Eita, professora, agora complicou. Quem é o sujeito dessa oração? Será que é o passeio? Será que é o shopping? E aí? Quem é? O que vocês acham? Isso mesmo. O sujeito da oração é o passeio ao shopping. E o predicado, né? Foi divertido. Lembrando que foi aí é verbo. Vamos para a terceira atividade. As guloseimas do aniversário estavam deliciosas. Então, qual é o sujeito desta oração aí? Isso mesmo, as guloseimas do aniversário. E o predicado, estavam deliciosas. Olha o verbo aí, estavam. Muito bem, pessoal. E a nossa aula hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a presença de vocês e até a próxima aula.